Oi, turma! Então, nessa nossa temática de hoje, nós vamos estar trabalhando o tema Teorias do Currículo e Educação Física, implicações para a prática pedagógica. Nessa primeira parte da aula, nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre as teorias do currículo no âmbito da educação. Nos próximos vídeos, nós vamos estar aprendendo sobre as teorias do currículo e a educação física, tá? Então, nesse nosso primeiro momento, a ideia é que vocês possam aprender e compreender um pouco mais sobre as diferentes teorias do currículo no âmbito da educação. É importante a gente perceber e compreender o quão o currículo está articulado com o contexto escolar. Nós vamos perceber que há uma relação muito próxima do currículo com a prática pedagógica dos professores. Por quê? É a partir do currículo e das especificações que vão estar presentes nesse currículo que o professor vai implementar a sua prática pedagógica no contexto escolar. Então, o currículo ele tem uma íntima relação tanto com a escola quanto com a prática pedagógica e mais ainda com a proposta político-pedagógica da escola. Aí nós começamos a nos questionar para que discutirmos o currículo, né? No currículo, nós vamos ver que vai estar presente tudo aquilo que implica o que ensinar, o como ensinar, o quando ensinar e o para que ensinar. Então, todas essas questões relacionadas ao ensino da educação física, elas vão ser respondidas a partir do que vai estar constante neste currículo, né? Ou seja, o que o currículo vai indicar ou vai direcionar para que seja trabalhado e desenvolvido nas aulas de educação física, ou na disciplina de educação física. Então, é importante ainda perceber que alguns aspectos da cultura são ensinados como se representassem o todo social. E o que é isso, né? Na verdade, é uma pergunta, né? Por que alguns aspectos da cultura são ensinados como se representassem o todo social? Um exemplo disso é que nós poderíamos hoje fazer uma crítica à esportivização na escola. Por quê? Porque muitas vezes o esporte é colocado como se ele representasse tudo aquilo que é a educação física, quando na verdade a gente sabe que a educação física implica vários outros conteúdos para além do esporte. E aí a gente pergunta, quem é que determina, quem é que escolhe, né, esses conteúdos, ou quais os interesses também entre o conhecimento oficial e os interesses dominantes. Então a gente viu nos textos, nos dois textos anteriores que nós vimos, que o currículo ele se relaciona com a ideologia, com a cultura, com os mecanismos que determinam os conhecimentos que são ensinados, né, que determinam quais aqueles conteúdos que são privilegiados. Então a gente percebe também que o currículo ele tem uma íntima relação com o processo de desenvolvimento histórico da educação. Desde a educação lá jesuítica, quando a gente tinha uma prática tradicional, uma prática voltada para a reprodução de valores e de interesses que eram interessantes para aquela sociedade naquele contexto e naquele período. Então, esses interesses do conhecimento oficial, eles também são determinados pelos interesses da sociedade, né, dominante. E aí eu trouxe algumas imagens para a gente refletir um pouco sobre o que elas representam nessa relação com o currículo. E aí é só para que vocês possam pensar, né, em que medida essas imagens elas estão se relacionando aí com o currículo. Né? Não é de certo modo para a gente discutir, é mais para a gente refletir um pouco sobre o que é que elas representam. Aí a gente tem, por exemplo, uma imagem que reflete um modelo, né, ou institui um modelo aí de currículo a ser seguido.
que, pelo que a gente está percebendo na imagem, é mais voltado para um currículo tradicional, né? Esse currículo que traz os alunos enfileirados, onde o professor detém o conteúdo a ser ensinado. A gente tem aí uma outra imagem que também representa tipos de conhecimento que são colocados em evidência pelo currículo. Aí nós estamos vendo duas escolas, né? Uma escola autoritária e uma escola voltada também para os interesses da classe dominante, né? Essa escola abaixo, né, onde a gente tem aí os alunos como se fossem pequenos robôs indo para a fábrica, é exatamente essa relação entre a escola voltada para o público mais dominado e a escola acima voltado para o grupo que domina, ou seja, para perpetuar os interesses. Então a gente tem aí distintos currículos que vão evidenciar essas diferenças para as duas modalidades de educação. E aí a gente tem também uma relação do currículo com aquilo que é desenvolvido na escola, né? Com as diferentes práticas que são realizadas no contexto escolar. Aí a gente tem uma imagem na qual a professora ela fala assim para o Agostinho: Agostinho, não vamos mais tolerar os seus atrasos na aula de expressão artística. E vejam que durante aí o intervalo o Agostinho estava exatamente fazendo aí uma obra de arte, vamos dizer assim, a charge, ela traz à tona exatamente isso, o quão o currículo ele deve estar vinculado também com as demandas sociais, com as demandas do cotidiano também de desenvolvimento dos alunos. Essa outra imagem, ela também retrata uma concepção de educação que está inserida dentro do currículo, que também é uma concepção tradicional de educação, na qual o conteúdo ele está sendo aí depositado na cabeça dos alunos. Então, portanto, um currículo aí de viés também tradicional. Aí nós temos outras imagens que denotam exatamente o que o currículo deve desenvolver ou deve pensar sobre, né, na nossa atualidade. As demandas ambientais, as demandas que envolvem o acesso às novas tecnologias, a diversidade, as relações de gênero. Então, todas essas questões, elas também devem estar presentes no currículo. Não apenas os conteúdos, mas também as temáticas que perpassam e são de interesse da sociedade. E aí a gente traz a pergunta, por que então discutir a temática currículo para a educação física? Ora, se nós estamos no curso de formação de professores e a nossa futura prática profissional ela vai se inserir dentro do contexto escolar, é necessário que a gente pense exatamente sobre esses elementos que envolvem o ato de ensinar na educação física. E um desses atos voltados para o ensino diz respeito exatamente ao que incluir, ao como incluir, em que medida esses conteúdos que estão inseridos na nossa área, eles vão ser transportados, né, de certo modo, ou vão fazer essa transposição para a escola e para o ensino, para a aula de educação física. Então, o professor ele vai precisar conhecer como é que se estrutura, né, ou como ele organiza esse conhecimento de modo sistematizado para ensinar. E essa organização do conhecimento para o ensino, ela se faz também por meio do desenvolvimento do currículo, ou seja, pela dimensão curricular da área. E para isso, é importante a gente conhecer o que é o currículo, né? Na aula passada, nós vimos, né, que vocês trouxeram várias definições sobre o currículo atrelado principalmente ao desenvolvimento disciplinar. E realmente o currículo está relacionado com essa documentação legal que trata diretamente dos conteúdos que devem ser ensinados, que foi muito do que vocês colocaram no encontro anterior. O currículo também é entendido
como um conjunto de princípios, diretrizes e propostas que visam orientar a organização do trabalho escolar. Ou seja, no currículo nós vamos encontrar todas as diretrizes que vão nos ajudar a organizar os nossos processos de ensino. E aí, portanto, a gente vê nesse slide, né, o quão o currículo ele está relacionado com o ensino, com a aprendizagem, com as metodologias que fazem parte, né, da rotina do professor, com o planejamento, com os objetivos e metas do ensino, com os aspectos didáticos e com a avaliação. Mas, para além desses aspectos que envolvem diretamente a prática pedagógica, o currículo ele também está inserido nas relações de poder, ou seja, exatamente envolve os aspectos da legislação, como a gente já colocou na primeira aula, na relação, por exemplo, com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é quem determina, pelos meios legais, os conteúdos mínimos a serem ensinados. E esses conteúdos mínimos, eles passam por um processo de organização, sistematização, visando uma seleção e um controle para melhorar, né, cada vez mais e com mais eficiência o ensino. Mas, por outro lado, ele traz também embutido, né, nessas relações que são estabelecidas no currículo, a ideologia e a cultura. Então, nós vamos ver que, principalmente nos currículos críticos e pós-críticos, esses dois aspectos, tanto a ideologia quanto a cultura, eles vão estar de modo muito mais evidenciados e presentes e sendo valorizados. E aí a gente também tem um currículo como uma área, né, numa perspectiva mais tradicional, o currículo como uma área técnica, que trata de questões voltadas para os procedimentos, as técnicas e os métodos, como uma área tematizada criticamente, que aborda as dimensões política, sociológica, epistemológica e cultural. E aí a gente tem, então, já duas concepções que tratam diferentemente o currículo. Uma acima, que é compreendida como uma área técnica, ou seja, mais tradicional, e outra abaixo, como uma área mais crítica, que trata dos aspectos políticos, sociológicos. Então, aí a gente tem já inserido a compreensão de duas teorias do currículo. O termo currículo, na verdade, no sentido que hoje conhecemos, só passou a ser utilizado em países europeus como França, Alemanha, Espanha, Portugal, muito recentemente, sob influência da literatura educacional americana. Né? Essa é uma citação de Tomás Tadeu da Silva, que é um dos autores que estudam e trazem exatamente e nos apresentam, né, essas teorias do currículo. E aí o currículo, como seleção do que vale a pena ensinar, como a gente viu na aula passada, vem como uma primeira menção somente no século XVI, em 1633, evidenciado aí nos registros da Universidade de Glasgow, que começou a exatamente direcionar e a separar o que deveria ser ensinado em cada nível de ensino. E o currículo passou a ser entendido, então, como um plano a ser seguido por um grupo de indivíduos, e não mais um currículo individual. E aí o currículo, então, de acordo ainda com Tomás Tadeu da Silva, ele aponta para o resultado de uma seleção, ou seja, no currículo cabe aquele grupo de professores, ou o professor, ou o sistema de ensino, cabe selecionar, né, de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes, ou seja, na área da educação física, selecionar o que é do campo mais amplo, né, seleciona-se aquela parte que vai constituir precisamente o currículo, ou seja, o que vai importar para ensinar na escola. Né? Se a gente for perguntar no sentido do que ensinar na educação física escolar. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, que a gente sabe que temos alunos do bacharelado, quando a gente fala do contexto não formal, ou seja,
do que ensinar na academia, do que ensinar para aqueles grupos que querem, por exemplo, perder peso, aqueles grupos que querem apenas estética. Então, da mesma forma, são selecionados a partir da grande área os conteúdos ou os saberes ou os conhecimentos que mais importam para dar conta de atender a esses objetivos. As teorias do currículo, tendo decidido quais conhecimentos devem ser selecionados, buscam justificar por que esses conhecimentos e não aqueles devem ser selecionados. Ora, portanto, quando a gente fala da teoria do currículo, essa teoria implica exatamente em tentar justificar por que eu estou escolhendo o jogo, o esporte, a dança, a ginástica, né, as práticas corporais de aventura e as lutas para serem inseridas na escola. E por que eu vou escolher o hip hop? Por que eu vou escolher o samba como a dança, como as danças que devem ser ensinadas, e por que não outras? Por que não ensinar o funk? Por que não ensinar o forró? Né? Então, todos esses dois conhecimentos, esses dois exemplos que eu coloquei agora, exatamente para a gente tentar entender o que é que está por trás entre aquelas pessoas que escolhem o que deve ser ensinado. E aí a gente tem, então, um conjunto de conhecimentos ou matérias a serem superados pelo aluno, como a gente viu, de forma progressiva, dentro de um ciclo de estudos. O currículo também como a concretização de um plano para a escola de determinada sociedade, contendo conhecimentos, valores e atitudes. E o currículo como um programa de atividades planejadas, devidamente sequencializadas, ordenadas metodologicamente. E aí, quando a gente tem essa compreensão do currículo, a gente se pergunta, qual teoria se apresenta aqui? Nesse currículo como um conjunto de conhecimentos e matérias, nesse currículo como um plano reprodutor e nesse currículo como um plano de atividades organizadas metodologicamente. Então, a gente tem aí uma teoria mais tradicional, onde alguém vai selecionar esses conteúdos para serem implementados na escola. E a gente tem ainda outro conceito, que é o currículo como experiência. Veja que é diferente desse currículo anterior, na qual era um conjunto de conhecimento, como plano reprodutor e como atividades planejadas. A gente tem agora o currículo como experiência recriada a partir dos alunos, por meio do qual podem desenvolver-se. A gente tem o currículo como um programa que proporciona conteúdos e valores com fins de transformação social. Veja que no anterior era um plano reprodutor. Aqui é um plano, é um programa com fins de transformação social. E o currículo como tarefa e habilidades a serem dominadas. Portanto, qual é a teoria que também está aqui? É uma teoria crítica, diferente da anterior, que visava a reprodução. A teoria tradicional, ela visa a reprodução. A teoria crítica, ela visa a transformação. E o currículo como fins sociais e culturais. O currículo supõe a concretização dos fins sociais e culturais de socialização que se atribui à educação escolarizada. E, portanto, esse currículo com fins sociais e culturais, dentro de uma perspectiva crítica, ele está relacionado ao momento histórico social, ao nível ou à modalidade de educação e à instituição. Então, o currículo ele está sempre associado a esses três aspectos. O momento histórico-social, a gente vai ver aqui no texto, né, que a gente trouxe. Nós tivemos um primeiro formato de currículo com os jesuítas, na Ratio Studiorum. A gente teve depois um currículo mais escolanovista, com Dewey, né, e Montessori e outros autores. A gente teve logo em seguida também um outro currículo voltado mais para as questões
tecnicistas, que era um currículo aí de Taylor, que envolvia aí o Ralph Tyler, né, e deixa eu me lembrar outros autores que a gente viu aqui, principalmente, o Ralph Tyler, que era uma proposta tayleriana, né, onde o currículo era organizado de modo contínuo, sequenciado, que tinha a perspectiva também da integração, privilegiava aspectos voltados para o desenvolvimento, né, do comportamento também dos indivíduos. Então, cada um desses currículos, a gente viu que ele atendia um determinado momento histórico. E atende, né, aos níveis ou modalidades de educação, como vocês vão ver na BNCC, a gente tem tudo aquilo que deve ser ensinado para as séries iniciais, para as séries finais e para o ensino médio. E da mesma forma, a gente tem também um currículo voltado para as instituições escolares, né, para as instituições escolares técnicas, né, que são as escolas técnicas, e para as instituições também do ensino superior. Então, a gente vê aí que o currículo atende também a essas diferentes demandas. E aqui são alguns âmbitos também, né, do sistema social, que influenciam o currículo. As questões políticos administrativas, né, as questões que envolvem o controle, como os órgãos que promovem aí as avaliações, né, para saber se o currículo está sendo seguido ou não, como os SPAES, né, como o Enem, o ENAD, os subsistemas de especialista e pesquisa, que são aqueles que elaboram e organizam, por exemplo, os materiais didáticos, que tem a ver exatamente com a produção de meios para que a educação, né, que são os livros didáticos, por exemplo, subsistema de criação de conteúdos, que são os especialistas que também elaboram o currículo, como a BNCC, os parâmetros curriculares, que são orientadores, e o subsistema educativo, ok? E aí, para finalizar essa primeira etapa, a gente vai chegar então a 3 visões principais do currículo, ou as 3 teorias do currículo, segundo Tomás Tadeu da Silva: currículo tradicional, o currículo crítico e um currículo pós-crítico. Então, nós temos hoje, né, essas 3 perspectivas de currículo, ou 3 visões de currículo, ou 3 tipos de currículo, que subsidiam a elaboração dos currículos nas diferentes instâncias sociais e instâncias escolares. Um currículo mais tradicional, que pode ser definido como um conjunto de fatos, conhecimentos e informações que são selecionados do estoque cultural mais amplo da sociedade para ser transmitido para os alunos, para a escola, para o contexto. A gente tem um currículo crítico, que pode ser definido como todo conhecimento que é produzido histórica e culturalmente, portanto, sua dimensão política, ideológica é condição inerente para que esse currículo seja desenvolvido. E, por fim, um currículo pós-crítico, que é compreendido como uma prática de significação, prática produtiva, uma relação de poder, uma relação social e que produz identidade. É claro que se a gente for analisar numa linha do tempo, cada um desses currículos ele vai ter ênfase num período mais do que o outro. Mas isso não quer dizer que nós hoje não tenhamos mais currículos tradicionais. Eles continuam se desenvolvendo, eles continuam acontecendo socialmente e eles vêm lá desde a época, né, do Brasil República, do Brasil Império, e se perpetuam até hoje de modos diferentes. A gente tem um currículo mais crítico que veio se desenvolvendo desde a década de 80 até o momento atual, e a gente tem aí um currículo pós-crítico que veio mais recentemente, também da década de 90 e mais voltado para os anos 2000. Então a gente vai finalizar aqui, deixando já como ponto para a próxima
para o próximo vídeo como continuidade, né? A finalização e a compreensão do currículo tradicional, crítico e pós-crítico. Ok? Então, a gente fica aqui e vocês vão ter o vídeo seguinte que vai explicitar melhor cada um dessas 3 visões ou dessas 3 teorias do currículo.